Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, muito mais feliz hoje, né? Porque eu tenho uma pessoa muito especial, fez parte da minha vida. Quem me acompanha um pouco mais sabe que eu falo dos meus professores da vida e muitas vezes eu falei já desse cara, que eu considero muito, é um grande empreendedor, é uma pessoa assim que tem uma bagagem impressionante. Ele chegou aqui falando com a galera aqui na Nova Performance, falando sobre vários assuntos, né? Muitas coisas que hoje eu compactuo, e inclusive o Lore falou assim, agora eu sei de onde que tu tira, né? Muito porque o Zeca foi meu professor, né? Ele foi meu professor na época da UNC, eu fiz economia com ênfase em agroindústria, foram 3 turmas da UNC, eu fui a segunda turma. Eu me formei na época, como nós tínhamos conversado antes, era muito pelo sonho da minha mãe que eu tivesse um diploma e era a faculdade que eu conseguia pagar. Então foi esse o meu resumo por fazer economia. Nunca usei economia até 3 anos atrás, mais ou menos quando chegou a pandemia, que eu comecei a estudar muito por medo de quebrar minhas empresas. E foi o momento que eu entendi, Zeca, que eu estudei muito mais em 2 meses do que eu estudei em 4 anos. Eu acredito que você estudou então para aplicar esse conhecimento e pela necessidade do dia a dia. Total. Lá nas minhas aulas, de repente você assistia às aulas com o objetivo de tirar uma nota para conseguir o diploma. Então, eu acho que o momento que você estuda para aplicar no trabalho do dia a dia, muda. A percepção é outra, o entendimento é outro. Você que sabe de uma coisa também, eu acho que o risco, cara. Porque quando tu tá com o risco, né, com a arma na cabeça, porque a pandemia fez isso, né? Eu fiquei com muito medo. Nós tínhamos, por exemplo, empresas de serviço que tiveram contratos cancelados, né, contratos reduzidos, né? E naquele momento, cara, com um monte de funcionários, você não querendo desligar as pessoas, entendendo o que eu faço agora. Eu lembro que eu cheguei em casa várias noites, assim, eu não conseguia dormir. E por muito tempo, eu sou um cara que durmo muito bem. Eu não conseguia dormir, não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, assim, cara, eu vou estudar. E quando eu comecei a estudar, eu entendi o quanto conhecimento eu não tinha, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que algumas pessoas na vida a gente não esquece. Mesmo que as tuas aulas talvez eram aulas técnicas na época, não era algo que eu amava, eu nunca esqueci de você. Eu acho pelo profissional que você é ainda. Eu quero cumprimentar o pessoal aí e dizer que é uma satisfação que está aqui. E o que o Alexandre falou muita coisa em função da amizade que nós temos aí. Não é tudo isso verdade, não. Mas olha, pessoal, imagina só você dar aula, faculdade de economia, é matéria técnica. Eu tentava até tornar as aulas mais interessantes. E eu lembro que, por minha condição de tempo, eu dava aula nas sextas-feiras somente, às 4 aulas da noite. Então, aguentar um professor 40 minutos já não é tão fácil. E numa sexta? Se fosse uma matéria interessante. Mas era das 7h15, 7h30, eu acho, até as 10, 10h30, mas era direto. Havia um intervalo na metade dessas aulas, e eu lembro que muitas vezes eu me envolvia. Os alunos, acredito que por educação, diziam, professor, terminou a aula. E o Zeca continuava. E o drama era que, como a faculdade é fora da cidade, terminava a aula, todo mundo indo embora, os ônibus foram embora, nós tínhamos que pegar em 3, 4 carros, trazer o pessoal para baixo, porque perdermos os ônibus. Eu lembro dessa. Era o professor, imagina o que devem ter me xingado. Mas tudo bem, fazia parte, acho que foi interessante, foi um grande prazer ter transmitido um pouco de conhecimento. E eu lembro que eu tinha um conceito, alguém me ensinou, eu acho que nós temos obrigação de transmitir para frente. Perfeito, multiplicar. Né? Claro, dentro da nossa condição, capacidade, mas foi um grande prazer. Eu lembro que na minha vida eu devo ter dado aula no mínimo uns 15 anos. Eu comecei a dar aula no Senec, no curso técnico. Era técnico? Eu fui o primeiro professor que deu aula de processamento de dados, tive que desenvolver a matéria no estado de Santa Catarina, no Senec. Nossa. Não existia, era novidade na época. E eu lembro que tive que estudar para isso. Eu dei aula no curso técnico na época, isso faz muito tempo, aula de contabilidade bancária, contabilidade industrial, contabilidade comercial, contabilidade de custo. Sempre assunto técnico, tudo técnico. Sempre assunto técnico. Depois, na universidade, eu dei aula para a faculdade de Direito, para Economia, Administração de Empresa e também para a faculdade de Contabilidade. Então, isso me dava muito prazer, a satisfação em poder transmitir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu, que alguém passou para nós. Né? Não, e com certeza tem muitas pessoas que hoje fazem o mesmo por causa do teu viés ao atrás. Né? Independente da remuneração, eu acho que é quase que, não digo obrigação, e eu gostava de dar aula. E hoje você é feliz pelo resultado que tu causou em algumas pessoas? Com certeza, eu me encontro com muita gente e eu não lembro que eu tantos alunos, o que me lembra mais alunos, você não me incomodava muito, claro que eu lembro de você, mas você era quietão. Eu era quieto. Tá.
mas o aluno que não se esquece no momento é o que incomoda. Eu lembro que tinha um do curso de contabilidade, que hoje é dono do escritório de contabilidade, isso me deixa muito orgulhoso. Era o aluno que mais me incomodava na aula, mas me incomodava no sentido de me cobrar o tempo todo e tornava as aulas mais interessantes. Mais interativos. Se discutia assuntos e dúvidas que se tinha. E era tão interessante, e eu acreditei tanto, e pensava comigo, esse guri vai dar bom. Um tempo depois eu convidei para trabalhar comigo, foi o chefe do setor de contabilidade da Assessor Plan, hoje é dono de um escritório de contabilidade, um dos melhores escritórios da cidade, um grande escritório. Muito meu amigo, e eu me sinto orgulhoso, porque, eu digo, é cria minha, né? Que legal, cara. Mas, legal. Pô, e assim tem muito na cidade que passaram pelas minhas mãos, que eu acho que eu consegui lá, de repente, de tudo que eu falei, que às vezes exagero e falo demais, alguma coisa foi aproveitada. E isso é muito, muito gratificante, com certeza. Não, e assim, Zé, sabe que uma das coisas que se hoje talvez eu fosse seu aluno, né, com a minha mentalidade de hoje, eu seria chato, cara. Mas as aulas seriam mais interessantes, com certeza. E a galera sabe que muitas vezes a gente entra Com assim, certeza. e eu sou muito aquele perguntar, cara, se eu não sei, eu pergunto. Mas por quê, cara? Mas isso aqui, começo a conectar com as coisas. Isso aconteceu depois que eu comecei a estudar mais. Então hoje eu não estudo ninguém me cobrando, né? Não preciso fazer uma prova depois, não preciso tirar uma nota. Mas você sabe o quanto isso é importante. Nossa, né? demais, E é um demais. detalhe, conhecimento, né, Alexandre? Não podemos nos limitar somente naquilo do nosso dia a dia. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Perfeito. Então, quando temos oportunidade de ler um bom livro, de participar de um bom curso, conversar com pessoas Ouvir uma boa palestra, por sabem. exemplo. Uma palestra é ótima, é o conhecimento técnico que você aperfeiçoa. Estamos comentando há pouco tempo que o segredo do sucesso está nas habilidades das pessoas. Perfeito. Essa história de que um tem mais sorte que o outro, eu não acredito. Eu acredito que um é mais hábil do que o outro. Concordo. Mas há um princípio, nós nascemos iguais. Nós desenvolvemos ao longo da nossa história o conhecimento, as habilidades. E o segredo do sucesso são desenvolver essas habilidades. E tem as habilidades técnicas, nós comentamos anteriormente, que são aquelas que nós aprendemos na escola, na faculdade, num curso, numa palestra, num bom livro. Perfeito. Que são as habilidades principais? São gestão de um negócio. Um bom livro, um bom curso, uma boa palestra, te ajuda muito para você ser gestor de um negócio. A habilidade técnica você desenvolve com facilidade. É só se dedicar. Contabilidade, todos nós, todo empresário, ele tem que entender um pouco contabilidade para conseguir ler relatórios, informações, porque para tomar decisão, tomar assim por tomar, não tem condições. Você acerta uma, duas, na terceira você erra, põe tudo em risco, tudo que foi feito. A vida inteira, inclusive. As decisões têm que ser tomadas em cima de muita informação. Quanto mais informação você tiver para tomar essa decisão, mais perfeita, mais correta ela será. Essa é a regra. Outra habilidade técnica é o trato com o pessoal, que aí já começamos a entrar um pouco nas habilidades comportamentais. Perfeito. Essas todos nós temos, mas nós temos que desenvolver, e todos nós desenvolvemos de uma forma diferente. Perfeito. Uns com mais, um pouco de sorte, um pouco mais de habilidade, um pouco mais de dedicação, que começa a se conhecer. Cada um tem que se conhecer, saber os seus limites, suas capacidades, até onde eu posso ir, até onde eu posso me endividar. Porque o que eu notei ao longo dessa vida toda que eu tive envolvido com... Acho que passou por minhas mãos mais de 1000 empresas no escritório de contabilidade. Era escritório de contabilidade, assessoria, Você está ativamente hoje ou não? Não. Hoje eu atuo como advogado, consultor de empresa e toco minhas empresas, meus negócios e tal. Misturo um pouco de tudo e estou fazendo o que eu gosto. Aliás, eu sempre fiz o que eu gosto. Mas nessas mais de 1000 empresas que eu acredito que passou pela minha mão, eu tive ativamente alguma ajuda na tomada de decisão. Muitas quebraram, muitas cresceram, muitas tiveram um período de vida curto, como acontece com grande parte das empresas no Brasil, duram 1, 2, 3 anos e quebram por falta de habilidade técnica e principalmente por essas habilidades pessoais, comportamentais. Por falta disso é que elas quebram, porque daí tomam decisão sem ter informação, tomam decisão por impulso. O calor do momento. Não dá hoje com a competição tão grande que tem, tu tem que matar um leão por dia para sobreviver. Perfeito. Ou você é bom nesses dois aspectos, vai ter sucesso com certeza.
ou você desaparece e morre. Ô Zeca, inclusive assim, eu falo muito para vendedores, né? Hoje eu sou convidado para algumas empresas para fazer treinamento de vendas, né? Viajo pelos 3 estados do sul, principalmente, muito para o agronegócio, inclusive. E eu falo muito para o vendedor, né? Que hoje tu tem toda a técnica de vendas, você sabe como vender tecnicamente. Se você não tiver um perfil, né? Que eu chamo de perfil campeão, que é aquele cara que muitas vezes, putz, sabe que vai ser difícil mesmo. Ele sabe que vai ser complexo, ele sabe que tem ingredientes ruins na mesa, tecnicamente falando. Mas se ele tiver um pensamento positivo, se ele conseguir ele pode potencializar muito a parte técnica. Né? Sim. Então a gente não está dizendo que a parte técnica não é importante, mas só a parte técnica, sem você acreditar. A comportamental entra muito pesado. E tem um detalhe, né? Vocês estão numa área que eu acho que é a área fundamental de um negócio. Produzir hoje é fácil, com tecnologia à disposição. Treinamento para pessoal tem disponível. Multiplica. Você consegue produzir, mas produzir eu acho que é fácil. A coisa mais fácil da cadeia toda de um negócio é produzir. O problema é vender. Não adianta você produzir dentro, né? Vendendo, o que alguém vende eu consigo produzir, ou eu busco em um lugar. Então, o segredo hoje do grande negócio são vendas. Perfeito. É onde vocês estão atuando. Então, olha o respaldo de vocês aí, de manter muita empresa em pé, fazer a empresa crescer. É um setor muito importante e muitas vezes empresas, por falta de conhecimento ou habilidade, não dão um valor tão importante para o setor de vendas. Perfeito. É o crucial, o coração da empresa. Sem vendas, ninguém sobrevive. E desde a pandemia nós treinamos 4.000 pessoas, né, Vini? Em torno de 4.000 pessoas a gente treinou. E essa competição que existe hoje no mercado, tu tem que ser um pouco melhor. Sim. Isso não é só para vender produto, mercadoria, é na tua atividade profissional. Total. Carreira, né? Carreira do cara. Que a concorrência é grande. E nós vemos em todas as atividades, alguns que conseguem sucesso absoluto, fizeram a mesma faculdade, têm a mesma formação, e outro não sai do chão. Alguma coisa está errada. É porque tem um diferencial. Tem que ter um pouquinho mais do que a média. Perfeito. Porque senão você baliza pelo geral. E uma das coisas que eu falo para os vendedores é que assim, não adianta só você olhar para o teu negócio, né? Digamos assim, eu vendo suco de laranja. Não adianta só você olhar o mercado do suco de laranja, né? Você tem que saber um pouco mais macro. Porque tem muitas coisas que interferem na compra do suco de laranja. Né? E outra visão que tem que ter. Eu produzo suco de laranja, hipótese, hoje. E como é que está o mercado lá fora? Boa, isso aí. Vai vir o açaí, vai mais engolir. macro, né? Mais macro. Claro, você tem que estar antenado, tu tem que quase conseguir ver lá do outro lado do morro o que está acontecendo perfeito. E estar preparado para isso. Projetar isso aí, projetar. Hipótese, né? De repente, caso prático aí, eu faço queijo. Eu preciso comprar o leite tem um período de durabilidade e tem que produzir. Altamente perecível. E a variação de preço é muito relativa, porque depende de pastagem, depende dos animais, clima. E nós sabemos, nossa região aqui, tem períodos que tem leite em abundância, a preço irrisório. No momento que ele diminui a oferta, a procura se mantém estável, porque os consumidores de queijo continuam, o preço sobe. Então, no mesmo ano, a gente vê a flutuação de preço acima do normal nesse tipo de produto. Basicamente, o produto, hoje, a carne, o frango, não é diferente disso. O que tem que fazer? O que eu vou fazer? Eu teria que pegar o queijo, o leite, quando tiver um preço baixo, estocar. Como vai estocar aqui leite? Leite é perecível. Aí vem, tecnicamente, você consegue desenvolver equipamento e fazer o pó de leite. Boa. O leite está com preço baixo, eu compro ele em abundância, eu desidrato, transformo em pó, estoco, que pode ficar estocado meses e meses. No momento em que a escassez no mercado, o preço é muito alto, hidrata ele, industrializa. E essas empresas ganham dinheiro. Quem não faz isso não fica competitivo. Quebra. Então, tem que ser um pouquinho melhor, mais habilidoso, melhorar suas habilidades do que o concorrente, você vai ter sucesso, com certeza. E assim, Zé, uma coisa importante quando a gente fala de olhar macro, né, tem vários indicadores no mercado que eles acabam interferindo em vendas, né? E muitas vezes ele vai interferir lá no preço diretamente, que você sente, mas muitas vezes interfere no consumo, né? Vamos dar um exemplo, durante a pandemia nós tivemos o auxílio emergencial. O auxílio emergencial aqueceu vários mercados que não estavam preparados, que acabou inflacionando os mercados. Né? Minha empresa trabalha com embalagens plásticas.
O nosso maior faturamento do ano, ou acho dos últimos 3 anos, foram aqueles meses cruciais da Covid. Mas assim de aumentar 30% do faturamento. Por que isso? Primeiro, o pessoal começou a ficar muito em casa e aumentou o consumo. Muito consumo. Né? E teve um problema sério. Aumentou o consumo. No Brasil, tudo é limitado. Se há um consumo exagerado, se surgirem muitas indústrias de uma hora para outra, não tem energia que chega. Nós Perfeito, não temos. não consegue, nós produzimos o Você necessário. notável. E houve falta de matéria-prima. E nós temos um cuidado. A variação do dólar implica na variação dos nossos insumos, do preço dos insumos. O nosso insumo básico é ele originado do petróleo. O petróleo subiu o dólar, sobe o petróleo. E tem volatilidade muito grande. Né? Porque o petróleo no mundo ainda ele é fixado e comercializado em dólares. Perfeito. Subiu o dólar, o valor do dólar no Brasil, vai custar mais caro. Apesar que a Petrobras, eles não precisam fazer isso, mas a Petrobras é uma empresa, metade do Estado e metade são ações distribuídas no mundo todo. Né? Eles precisam dar resultado para os seus acionistas, então precisam de lucro. E o acionista não é só o governo, deixar claro. Não, o governo é metade só, outra metade são terceiros. Precisa dar resultado para o acionista. O acionista quer resultado, quer valorização, quer dividendos. E tem gente que vive disso, é um negócio deles. Se não der resultado, eles se desfazem. Se há uma oferta grande de ações do mercado, ela perde valor. Tudo que é excesso de oferta em relação à demanda, ela cai o valor. Essa é a lei universal, da oferta e da procura. E nós dependemos muito disso. Houve falta de resina para produzir a embalagem plástica, o consumo aumentou muito. Isso nos deu uma lição. Tem hoje o monopólio da produção de resina, que é a Braskem, no Brasil. No Brasil, monopólio. Então nós precisamos comprar de terceiros, no Brasil não tem. Nós temos que importar, mesmo pagando muitas vezes um pouco mais caro do que no mercado interno, para nós manter o fornecedor lá fora. Porque numa crise o fornecedor atende o parceiro, o cliente fiel. Então você precisa fidelizar sob pena de correr o risco de não conseguir. A empresa fecha se não tiver os insumos. Né? Então nós estamos muito dependentes da variação do preço do dólar, apesar que só vendemos no mercado interno, compramos grande parte da matéria-prima no mercado interno e parte dela nós importamos. Importamos para manter parceria com esses fornecedores externos. Que hora que apertou aqui. No caso de crise, de fornecimento, de abastecimento no mundo. Porque, na verdade, tu tem um risco muito grande de parar a operação. Né? Porque se tu não tiver matéria-prima, para a operação, literalmente. Tem que estar muito preparado. Tem que ser um pouquinho visionário, tomar as decisões, no momento de manter os estoques reguladores, você ter suas limitações de venda dentro da tua capacidade de conseguir os insumos. Sim. Hoje está estável a situação, mas há uma preocupação grande, como toda vez que há uma mudança de governo, normalmente é uma mudança na economia. E nós sabemos que essa mudança de governo houve uma mudança bem agressiva. O que acontecerá? Nós sabemos que esse ano, no princípio, tudo vai continuar normal. Sim, por causa do excesso de dinheiro que vai ter no mercado. Um aumento de crédito significativo, injeção de dinheiro no mercado muito grande. A economia vai, esse ano, girar normalmente, acredito eu. Espero que não se façam umas besteiras muito grandes aí e comece a complicar. E uma das coisas que me preocupa são as commodities. O Brasil hoje está muito bem com reservas de moeda estrangeira aí. Super bem, inclusive. Né? Principalmente pelo agronegócio. Isso mesmo. Superávit primário. Se o agronegócio se retrair, nós vamos ter problema. Nossas reservas cambiais vão cair, vai ficar complicado a coisa. Então, espero que o governo tenha uma consciência muito forte que precisa apoiar e manter o agronegócio ativo, que é o grande gerador de riquezas, oportunidades de emprego, no momento. Impostos, que é o faturamento do governo. Isso aí. E divisas para os nossos cofres. Né? Porque nós não conseguimos com o nosso dinheiro comprar as coisas lá fora. Não tem valor, né? Não tem valor. Ninguém aceita o nosso real, lamentavelmente. Eu já rodei esse mundo todo, você vai em qualquer parte do mundo, você pega uma moeda dólar e você compra em qualquer lugar no mundo.
Você vai com o nosso Até real, no Brasil, né? na divisa do nosso Brasil com esses países aqui da América Latina, na divisa deles aceitam o nosso real, porque eles correm no dia seguinte e trocam aqui. Não a Argentina hoje. A Argentina hoje, tu vai lá, tu compra em real, eles estocam porque vale mais. Vale mais do que o peso. Há pouco tempo eu fui lá, no passar na divisa, eu tive que trocar. Então, R$1 deu lá, digamos, 27 mil pesos. Tá? 23 pesos. Fica aqueles pesos lá durante 4, 5 dias. Na volta, eu perdi 20%. Porque perdeu o valor. Tu foi trocado 20%? Eu gastei muito pouco. Quantos dias foram? Porque deu uns 4, 5 dias. Caramba. Então, olha só, eu comprei e não usei, porque lá estava tudo incluído, lá onde nós paramos, lá para despesa, mas precisava principalmente para o pedágio. Pedágios não aceitavam nem dólar, nem... Só pesos. Só peso. Não, tem que ter um pouquinho de peso, porque algumas lojas não aceitavam. À medida que tu se afastava, na época não faz muito tempo isso, da divisa aí, passava os pós de gasolina, já não aceitavam, mais nem o dólar. Na época o dólar está meio, não sei se hoje ainda não está proibido na Argentina, complicado. Mas, em resumo, eu troquei X reais por X pesos. O que sobrou na volta eu fui trocar, perdeu o valor. E perder 15, isso é hiperinflação, né? Isso, em 3, 4 dias. Então, a Argentina teve, se não me engano, foi 93,5% de inflação. Quase 100%. Quase 100%. É loucura, né, cara? Muito. Mas nós também não podemos falar muito que nós vivemos em 1971. Sim. Chegamos a ter 90% de inflação, 3%. A volatilidade foi até o que? O plano real, em 94, né? Foi a volatilidade assim no Brasil era considerada uma Argentina. 90%, imagina no mês, 3% ao dia. Que loucura. As precificando o tempo inteiro, né? Diariamente tinham que... precificar. Então, eu me lembro, nós desenvolvemos na época uma tal de UP. Um cliente me procurou e eu disse, faz o seguinte, pega o preço que você tem na moeda da época, acho que era cruzado, e transforma em UP. Então eu tenho essa xícara aqui, 10, digamos, cruzados valia. Passa a valer 10 UP, unidade padrão. Eu ia dizer, unidade padrão. Unidade padrão. No dia seguinte, tu quer aumentar 1%, sobe a unidade padrão 1%, passou a ser R$10,10. E você põe bem grande numa parede lá, o valor da UP e tu muda todo dia. Entendi, para não precisar precificar. Então, o preço não era em moeda, era em UP. Então, todas as vendedoras trabalhavam com uma calculadora, olhavam e calculavam para o cliente pelo UP do dia. Então, você mudava os preços de todas as mercadorias da loja com uma única operação, que era mudar o valor da UP. Que sacada, cara. Não tinha outro jeito. O pessoal passava com uma equipe... Tu pegou o lance, mano? Passava uma equipe... O dia todo reajustando o preço. É loucura. Então, o dono da empresa sobe em 3%. Corriam nas etiquetas, aí estavam mexendo nas etiquetas e vinha um cliente, daí tu não sabia por quanto vendia, o preço da etiqueta. Pensa uma loja com 5 mil itens. Não tinha, quando é desumano. Aí começou, umas empresas então contrataram com processamento de dados, eles tinham a relação da mercadoria com os preços. Aí eu, no computador, sobe 3%, ele digitava e imprimia nova lista. Aí tu tinha que dar uma lista para cada funcionário. Era um inferno. A UP foi a solução. Isso, criatividade. Esse é o brasileiro, né? Mas assim, Zé, vamos falar um pouquinho sobre petrodólar, cara. Eu quero agora te fazer umas perguntas, que eu sei que você é um estudioso, sempre foi, né? Sempre foi um estudioso. E o petrodólar, acho que faz umas 2 semanas atrás, eu falei na minha análise de mercado, né, sobre a Arábia Saudita, né, que ela cogitou a hipótese, né, começou a falar sobre, né, principalmente por causa da China, talvez não mais negociar, né, o petróleo em dólar. Só que ali passou batido, né? Porque muitas pessoas ouvem isso, cara, e nem levam em consideração, né? Mas o que tem a ver isso comigo, né? Só que isso interfere em tudo, né? Você falou agora, por exemplo, sobre variação de várias coisas, você falou do dólar. Você falou da reserva do Brasil, a maior reserva do Brasil hoje é em dólar, né? Está intimamente ligado com o nosso bolso. Tudo, diretamente, né? Até às vezes o pessoal subiu o dólar, o que tem que ver com o dólar? Tem muita coisa. Tá louco. Vai lá pesar no teu bolso. Ela ainda é a moeda mais valorizada e respeitada. Mais líquida, né? No mundo. Tem gente até que está comprando, só que é um problema, tem a taxa cambial. Hoje você vai ali, pode comprar dólar. Só que o preço de compra é um, o preço de venda é outro. É outro. Então, se você comprar hoje e vender amanhã, tu perde dinheiro. Tu não consegue pagar essa taxa de câmbio. Que é o quê?
é a âncora de segurança da empresa que faz essa operação. Eles compram no mercado. Tem que ganhar dinheiro de alguma forma, Eles né? não, eles têm que se manter, é o negócio deles. Então, essa variação é de acordo com o risco. Quando o risco é muito grande... Varia mais. Eu lembro que uma vez nós importamos uma matéria-prima e não pagamos na hora, não fizemos a conversão e parcelamos. E estamos todo mês nós tínhamos que pagar uma parcela. Reajuste. Banco do Brasil, no dia anterior, você ia no banco, fazia a conversão, aí vinha a informação, ó, tem que depositar valor X, que hoje à noite nós debitaremos a parcela. 6 parcelas. Na última, fomos do Banco do Brasil local, calculou o valor que tínhamos que depositar, depositamos o dinheiro. A operação seria fechada na meia-noite, o débito na conta. Eu estou indo para casa, eram umas 6 horas, anuncio. Na época era o Chico, era o Meirelles, eu acho que era o economista, economia. O ministro, economia. Ele desvalorizou 60% era que Dilma? a nossa. Eu não me lembro. 60%, eu acho que era de num dia. E a minha dúvida? Nós já depositamos o dinheiro, está garantido? Não tinha debitado. Não, porque meia-noite o dólar valia 60% a mais. Resumindo, nós vimos fazendo, porque é um valor alto, essa operação de uma compra que nós consumimos em matéria-prima importada durante 6 meses. Nós estamos ganhando um bom dinheiro. No pagamento da última prestação, consumiu todo o resultado. Operação zerou a operação por causa de algumas horas. Então, olha o risco que existe em cima da nossa moeda. Inclusive, assim, Zé, que nós temos muitas pessoas do agronegócio que nos ouvem, né? Então, a gente sabe que o dólar no agronegócio hoje, o Brasil... Hoje tem a forma de você meio bloquear. Tem já empresas de investimento que tu quer bloquear, tu vai fazer uma compra de $1 milhão, você trava o valor. Você não paga nada, não puxa dinheiro no bolso. Você contrata, é um contrato quase seguro, um contrato de risco. E eles fazem os cálculos deles, vão ter que cobrar, digamos, 1% ao mês por garantir o bloqueio daquele valor. E o dinheiro, você fica com ele. Você pega o dinheiro e aplica. Se você for habilidoso... Quase como se fosse um seguro. É mais ou menos. E você pega o dinheiro, porque daqui, terminados 6 meses, você tem que pagar essa moeda. Você aplica o dinheiro no banco, se você conseguir uma boa taxa, no final dos 6 meses, o juro que te dá esse dinheiro aplicado no banco, ele paga essa taxa de garantia da estabilidade da moeda. Pode ser um baita Mas negócio. isso é coisa nova que tem no mercado, até pouco tempo não tinha, então era um alto risco. Se comprar para pagar em parcelado pela moeda de conversão no dia do pagamento, é de alto risco. Mas uma coisa é verdade, o dólar está intimamente e cada vez mais ligado à economia mundial. Com essa globalização aí, hoje acontece uma coisa nos Estados Unidos, dia seguinte aqui nós temos valores e desvalorizam. E olha a habilidade que houve lá muito tempo atrás. Vamos lá, 1970, 50 anos atrás. Os Estados Unidos dominavam o mundo praticamente. Tecnologia. Depois da Segunda Guerra Mundial ali, isso aí né? Foi o quê? Porque teve países que se esfacelaram todos, os Estados Unidos não. Pega a Europa toda. Ele foi brigar, ele foi brigar lá, né, com os aliados. Imagina, ter o apoio e tal, deixa se matarem e nós ficamos aqui numa boa. Em 1970, o presidente Nixon, sentindo-se poderoso, eles instituíram o petrodólar. Petrodólar dá a impressão que é uma moeda, uma coisa. Não tem. Petrodólar é um nome fantasia, um apelido. Um apelido carinhoso. Dado ao dólar utilizado para compra e venda de petróleo. Que tem que comprar todo dia, inclusive. Isso aí. Imagina as operações que existem no mundo, todo que esse dia. mundo gira em torno do petróleo. Se nós olharmos aqui tem petróleo, tem plástico, em tudo. Aqui nós estamos sentados em cima do petróleo. Tem petróleo. Então, na verdade, criou uma situação, o ar-condicionado lá é petróleo. Então, tudo, nosso calçado hoje, nossa roupa. Então, imagina a dependência do mundo do tal do petróleo. Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. É a primeira. E a pior administração. A maior reserva e a pior administração. O Brasil é o 15º em reserva, 15º país do mundo em reserva de petróleo. Só que o nosso petróleo é complicado. É difícil extrair, aqui é mais complexo. Depois que só há pouco tempo desenvolveram tecnologia para a extração do petróleo profundo, pré-sal. Isso é novidade. Em 1970, o Brasil, muito dependente de petróleo, extraiu um pouquinho de petróleo no Nordeste, de superfície. Pouca tecnologia. Dependia o petróleo de fora. Criou-se uma crise, que eu acho que foi meio fabricada. Para de fornecer,
Eu lembro de um fato histórico. Os postos de gasolina fechavam 6 horas da tarde. O pessoal parava de rodar praticamente e não abria. Era multa altíssima. Era proibido abrir? Proibido. Fecha às 6 horas. E se atendeu alguém após as 6, a multa era pesadíssima. E abria só no outro dia? No outro dia. Então, quem estava viajando tinha que correr, abastecer e tal. Era um inferno, era complicado. Que loucura, cara. Então, nós não imaginamos assim, o que se passou. Criaram, então, a tal do petrodólar, que era um nome fantasia dado. E, na época, os Estados Unidos, como um grande produtor, criou isso e exigiu que se comercializasse o petróleo no mundo somente em dólares. Para isso, ele precisava aliado a um dos grandes produtores de petróleo. E a tal ponto que os pequenos produtores tiveram que aderir sob pena de boicote. Ou você aplica a norma, ou não compramos mais nada, não vendemos mais nada, vamos te isolar. Isso é uma parceria comercial. Como na época se dependia, e até hoje, vocês veem nós aqui, nossa região, as avós dos frangos são importadas. Então não conseguimos Quem? As avós dos frangos? Dos frangos aqui, as avós das matrizes, poedeiras, matrizes. E elas vêm, até hoje são importadas. Não temos tecnologia, tentamos desenvolver um exemplo prático. Eles vão para a chocadeira, 100 ovos, conseguiram tirar 60%. Lá eles conseguem 98, 99%. E se tentou de tudo. Então são coisas que nós somos dependentes, aí nós teríamos que tentar desenvolver e criar nossa independência. Nós somos dependentes, essa é a verdade. E ninguém recebe nosso dinheiro para comprar as coisas. Nós temos hoje que pagar em dólares. Tem que pagar em dólar. Felizmente, converter, tem que pagar em dólar. O agronegócio nos facilita essa operação, nos deixa uma situação confortável. Isso porque entra dinheiro aqui, né? Entra dólar, né? Exatamente. E nós podemos... A gente tem reservas aí. Isso aí, podemos comprar. Então nós hoje mais vendemos quase para fora do que compramos, graças ao agronegócio. Que é o tal do superávit, né? Isso aí, superávit da balança comercial. Isso mesmo. Isso aí. Quando você tem déficit muito tempo, você tem que pegar dinheiro emprestado de bancos estrangeiros e nos endividar. Já tivemos um período muito crítico de endividamento. Hoje não. Hoje nós temos mais reserva do que temos dívida. Temos dívida ainda. Automaticamente existe isso, mas temos nossas reservas. Então, uma situação muito confortável no Brasil hoje. A nível mundial. É mais ou menos como se fosse uma poupança. Assim, o Brasil é uma poupança de dólares. Para garantir as dívidas. Mais ou menos isso. Isso perdurou durante 50 anos. Porque foi em 1973, exatamente 50 anos, foi que a Arábia Saudita, então, aderiu aos Estados Unidos e, não, a partir de hoje... Eu só vendo em dólares. Isso aí, só vendemos em dólares. E os Estados Unidos, então, em contrapartida, prometeu e deu proteção... Proteção bélica. Bélica para os poços de petróleo. E com isso, perdurou durante 50 anos, o mundo absorveu e petróleo é dólar. E aí criou-se a OPEP, a Organização dos países produtores de petróleo. E eles se reúnem hoje à noite, vamos dizer, o petróleo amanhã é 80, hoje é 80 e... 85, 49, se não me engano, tá, hoje de manhã. Se amanhã eles todo dia varia, né? Todo dia varia. Amanhã vai ser 90, é 90. Inclusive na pandemia passou de 100, né? Foi Isso aí, muita procura, eles reduzem a oferta, sobe o preço, põe o preço que eles quiserem, eles dominam isso no mundo. O Brasil hoje quase produziria o que ele precisa, mas nós produzimos um petróleo que não é petróleo pesado. É ruim de refino. Então nós somos obrigados a vender parte do nosso petróleo e comprar de fora o petróleo leve, já refinado e tal, mas há um equilíbrio mais ou menos disso. O que acontece? O Trump, presidente dos Estados Unidos anterior, ele mantinha uma boa relação comercial com esses países produtores de... E por incrível que pareça, não faz parte da OPEP, Estados Unidos e nem Brasil. Não fazem. Não fazem parte. E mantinha essa boa relação, tudo bem. O novo governo se desentendeu, as relações não estão amistosas, principalmente depois que... Bateu na Rússia. É meio maluco, eu acho. Depois que morreu um jornalista lá, eu sei que complicou. Criou um pandemônio em cima do... Após Covid, retomou a economia chinesa e eles precisam de petróleo, eles não produzem praticamente nada de petróleo, nem sei se produzem alguma coisa. Eles precisam de petróleo.
para aumentar a economia deles. Foram lá na Arábia Saudita a estreitar as relações comerciais e negociar a compra de petróleo com a moeda deles. Como a moeda chinesa está virando moeda universal, Tem peso o também. Brasil importa muito da China, não precisa pagar em dólar, a não ser que importasse petróleo. E houvesse esse acordo ainda de pé. Ele está ainda de pé. Paga com moeda deles. Então, nós vender frango para a China e receber ienes, né? Usar isso para comprar o produto deles, o manufaturado deles, é uma operação Deixa de comercial. usar O dólar. Nossas reservas cambiais têm a moeda de todo mundo. Sim. Eu acredito que a mais forte ainda continua sendo o dólar. Sim, sim. Você vê o euro. O euro, mas aqui não se fala em comercializar nada em euro. A pessoa está comprando agora uma máquina da Itália, aí é euros. Então, tem que Daí tu faz o quê? Daí tu converte em euro. Converte em euro. Mas é porque a máquina está lá na Europa. É, Europa. Então, o euro ele circula lá dentro. Agora, a moeda universal mesmo continua sendo o dólar. Então, o que acontece? A Arábia Saudita está meio sinalizando a hipótese de começar a vender petróleo com moeda chinesa. Se abrir essa porta, vai descambar. E o que significa isso? Até a criação do petrodólar, toda a moeda americana, todo o dólar emitido estava lastreado com ouro. Ouro físico mesmo. Era mais ou menos o seguinte: para mim emitir 1 milhão de notas de dólar, eles primeiro providenciam 1 milhão em barras de ouro estocada no Banco Isso, e Central. guarda. Isso dava uma força de valor, garantia extraordinária. O Brasil, houve um período que também adotava isso. Ele mantinha, depositava no Banco Americano a quantidade de dólar equivalente às moedas emitidas no país. Isso dava valor ao dinheiro. Com a Quase como se criação, fosse uma garantia, né? mais Real, ou né? Uma menos garantia isso, real. uma fiança. Uma fiança. Com a criação do petrodólar, houve necessidade do mundo todo demanda por dólar para comprar petróleo. E os Estados Unidos não tinha ouro suficiente. Foram né? emitidos trilhões de dólares. E chegaram à conclusão que a moeda deles era tão forte Que não que não precisaria ter lastro. precisava mais garantia. Esparramaram no mundo todo trilhões de dólares. Isso é recursos que entrou no país. O país cresceu, um período que mais cresceu os Estados Unidos. Essa é uma das origens do crescimento do país. Foi essa injeção enorme de dinheiro do mundo todo em busca dos dólares. E que se quebrar isso, os Estados Unidos vai sentir muito. Porque a moeda dele não vai ser tão procurada, a super oferta desvaloriza, porque tem gente que tem dólar estocado, ela começa a perder o valor, ele Vai precisa começar a vender, vender. independente do Mas preço. eles queriam americanas, né, agora, né? mais As ações ou menos. americanas. Né? Ninguém mais quer. Cai o preço. Ou ele compra isso tudo, vai precisar de muito dinheiro. Para manter o valor dela. Os Estados Unidos têm uma dívida hoje que é 3 vezes o PIB, se não me engano. É mais ou menos. O Brasil tem 75%, acho agora. Né? Mas lá não chegamos a 100%. Só que a economia deles é um pouco diferente. Não, muito bem. Eu acho que se o Brasil chegar, o nosso PIB hoje deve estar uns 4 trilhões e meio, beirando 5 trilhões, e a nossa dívida em torno de 70%. É isso aí. Mas se chegar em 100%, porque o que está acontecendo? Se imagina hoje, se nós tivéssemos 5 trilhões de PIB, que é tudo que se produz no Brasil em mercadoria e serviço, em produtos e serviços, e nós com 3 trilhões e meio de dívida interna, dívida do governo. Do governo. Tá? O governo devendo para alguém. Isso, é mais que isso a dívida e é mais que isso o PIB também. Mas vamos jogar 70% de 5, seria 3,5. 3,5, o governo não consegue administrar esse dinheiro, ou eu acredito hoje, apesar que muito dele, a maior parte dele é tributado pela Selic. Selic. A Selic está 13% ao ano. 13,75. É 1% ao mês. 3 trilhões e meio a 1% ao mês são 35 bilhões. 35 milhões morto. E nós não conseguimos pagar essa dívida sem obter o superávit primário. Que é o quê? O superávit primário é o resultado, ou déficit primário, entre a receita e despesa sem juro. Sem o juro. Sem o juro. Aí é que está o segredo da coisa. Se eles jogassem o juro dessa dívida interna, digamos que esse ano parece que vai dar, não me lembro quanto, mas que dê lá
100 bilhões de superávit. É. Uma tem 350 bilhões de juros que não está lançado. Então nós temos um déficit de 250 bilhões. O que acontece com isso? Aumenta a dívida. Aumenta a dívida, vai lá e pega mais dinheiro, tem que pagar a conta. Se nós não temos superávit primário, que é o único recurso que teríamos para pagar a dívida interna, nós não baixamos a dívida e não pagamos o juro. Significa que sem se endividar, sem pegar dinheiro emprestado, está subindo em torno de 300 bilhões, 360, 1 bilhão por dia, 360 bilhões por ano essa dívida sobe. Logo está meio trilhão. E daí quando o governo vai ali e faz mais... Se nós não subirmos o PIB meio trilhão por ano, não conseguimos, porque esse ano não acredito que vai subir muita coisa. Aproxima cada vez mais a dívida do nosso PIB. E se chegar a 100%, nós ficamos numa situação muito complicada. E hoje, quando a gente olha, assim, por exemplo, para todo esse... Essa análise é simplista, né? Sim. Lógico, Teria que mas só para você entender mais ou menos como é que é a mecânica. É que às vezes as pessoas... Eu sempre falo, eu uso uma frase assim, ô Zeca, que é não existe almoço grátis, né, cara? Então assim, tipo, vamos lá, vamos distribuir dinheiro pra galera, não sei o que. Cara, de algum lugar tem que sair, alguém tem que pagar a conta, né? Ou uma futura geração. Uma futura geração, isso pode aí. ser. Vamos lá, se esse ano estava previsto, digamos, está previsto com aquele gasto extraordinário que vai haver de 130, queriam 280, eu acho, bilhões para... Da transição ali, né? Auxílio, isso aí, auxílio... Brasil e tal. Isso aí. Eu acredito que esse ano tem tudo, que isso aí seria estourar o teto dos gastos. O teto dos gastos é o que gastou o ano anterior mais a inflação. Então, não se podia sob pena de impeachment, que aconteceu mais ou menos com um dos motivos da Dilma, né? Foi isso, estourou o teto dos gastos. E ele conseguiu agora estourar esses 130 com a aprovação bilhões. do Congresso da Câmara. Então, nós vamos, com certeza, se não acontecer nada extraordinário, estourar todo o gasto anterior, mais inflação, mais 140 bilhões. Mais 350 que deve dar em torno disso, de juro, não tem como pagar esse juro. Não. Então, se imagina para onde vai, quanto vai subir a nossa dívida interna. E aí, se bater no agronegócio, 2023. e bater no agronegócio que traz superávit, não, ainda mais. Suicídio. Então, há uma preocupação, começaram invasões, o pessoal está mais solto para invadir, por uma decisão do Supremo recente, que uma invasão não será tratada como era agora. Invadiu, sai liminar, manda desocupar. Não, vamos ter que ver, analisar isso, vamos ter que negociar. E aí eu te pergunto, agronegócio lá que tem plantação de soja, está na hora de colher, invadem. Tu não pode fazer nada. Quer dizer, vão colher, vão vender, o dono não vai pegar de volta, e vai levar talvez um ano para pegar de volta. Ele vai pegar de volta e produzir de novo, né, e o vizinho que tem soja vai produzir soja, tem uma fazenda de gado, milhares de cabeças de gado, pronta para o abate. Invadem, abatem, consomem. O reflexo disso nos demais produtores, o medo. A desconfiança, né? A falta de confiança. Né? O risco aumenta. Muitos param de produzir, não, vou parar de produzir, vou vender, vou deixar nascer mato, que daí é mais difícil invadir. Mas e como é que fica a nossa economia? Se o pessoal começar a reduzir a produção do nosso coração, que é o agronegócio, se imagina a consequência, nós não vamos ter nem o que comer, não adianta nem ter dinheiro, porque não vamos ter no mercado. Seria mais ou menos que nem a Arábia Saudita parar de produzir petróleo. É mais ou menos isso. Então nós somos altamente dependentes do agronegócio. Mas eu acredito que não vai acontecer nada. Mas voltando nos petrodólares, então, há sim o risco iminente de que virem a comercializar petróleo com outras moedas, a não ser o dólar, e automaticamente perde o valor do dólar, perde o valor do patrimônio americano, ou os Estados Unidos ficam mais pobres. Então, é um reflexo e vai pesar na economia toda, inclusive nós vamos sofrer. E nós também vamos sofrer. A Petrobras não faz parte da OPEP por dois fatores. Primeiro, nós estamos na iminência, eu acho que até daria para participar, porque você tem 13 países, 13 ou 14, não tenho certeza, e nós somos o 15º, estamos ali. Mas eu acho que não é muito interessante o Brasil entrar em função de que nós somos quase que independentes. E nosso negócio não é vender petróleo, nós vendemos parte dele por necessidade de comprar uma parte equivalente, por causa da qualidade. E eu até acho muito estranho, a Venezuela é ali do nosso ladinho,
Maior reserva de petróleo do mundo. Tá Vocês ali, acham que exatamente na nossa divisa terminam essas reservas? E essas reservas vêm até a nossa divisa? Não pode. É a maior reserva do mundo de petróleo dali do lado. Será que não tivemos a sorte de parte dela não estar na Amazônia? Tu acha que falta tecnologia hoje? Um dos grandes problemas é o meio ambiente. Meio ambiente, né? O bloqueio ambiental. Tem que mexer. Mas eu te pergunto uma coisa, uma frase daquele tamanho, você detectar, hoje tem tecnologia, Sim. uma certa área lá, não muito grande, ir lá naquele local, fazer perfuração, verificar. Puxa, é certo que guardar para gerações futuras. Nós não temos, nossa geração, não temos o direito de consumir todas as riquezas naturais. Não é justo. Isso é tudo que deixar para as gerações futuras. Vamos explorar um pouco disso. Mas nós vivemos um momento no Brasil que precisamos muito de infraestrutura. Nós precisamos de estradas, pontes, educação, escola. Isso vai ficar para o futuro. E a pergunta é, vamos extrair, se eventualmente tivesse petróleo lá, não seria interessante extrair, mas não gastar. Vamos extrair e investir em infraestrutura. Preparar esse país para o futuro. Preparar essa infraestrutura. Então, nós gastamos, consumimos um minério, uma riqueza natural, mas proporcionamos à futura geração o benefício disso. Agora, se nós extrairmos e torrarmos... Gastar mal. Sim, aí é sacanagem para a futura geração, que vão pegar um país aqui, que é um paraíso, pelado em riquezas naturais. E o Brasil hoje é um país muito rico, né? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. O Brasil deveria ser, logo, o país mais rico do mundo. Uma total. Todas as condições. Nós não precisaríamos trabalhar todos os dias da semana. Mas tu concorda que tem que acertar a administração do país? É o início de tudo. O país foi muito judiado. Porque nós temos condições, né? Tem tudo. Nós temos as maiores riquezas do mundo. A biodiversidade. Olha o nosso clima, né, cara? E eu até acho que seríamos um povo que não precisaria trabalhar tanto. Nós poderíamos pegar assim, quarta-feira de folga, toda coisa. Mas que paraíso que seria isso? Trabalhar segunda e terça e folgar na quarta, voltar a trabalhar quinta e sexta e voltar e descansar o sábado e domingo. Desde que fosse bem administrado. Riquezas nós temos para isso. Nós temos. Só que muda geração. Existe um estudo feito, inclusive, com o pessoal da Europa, que o Brasil será a maior potência do mundo daqui 4, 5 gerações. Que daí vai haver uma conscientização maior, um conhecimento maior, um pessoal mais exigente, mais politizado. Conhecendo política, né? E eu pedi por quê? Foi difícil arrancar a resposta. Isso eu ouvi de um americano, que morou um tempo no Brasil, conhecia a nossa história mais do que eu, que moro aqui e vivi aqui. E diz ele, a partir do momento que o Sul imigrar para o Norte, e implantar a tecnologia, o empreendedorismo que existe no sul do Brasil, também no norte, esse país vai virar uma potência. A explicação que não é minha opinião. Sim. Eu estou repassando o que eu ouvi. Eu até comentei muito pouco isso. Não sei até onde que isso tem muito de real, muito realidade. Uma coisa é verdade, o sul trabalha mais do que o norte. Isso tecnicamente em carga horária, inclusive. Sim, e lentamente o pessoal do sul aqui está subindo para lá. Só que isso são gerações, morrem aqueles coronéis todos, e os herdeiros vão vendendo as terras, as propriedades, as empresas daqui estão criando filiais lá. Então, lentamente, só que isso não se faz em uma geração, são algumas gerações. Vou fazer uma pergunta sobre, nós estamos quase caminhando o nosso fim já aqui, Zeca, falar um pouquinho sobre a questão da inflação no mundo, né? Eu vi um especialista falando assim que a única moeda que tinha capacidade de inflacionar o mundo era o dólar. Porque eles imprimiram moeda lá dentro para dar dinheiro para as pessoas e acabaram inflacionando o mundo inteiro, né? Tenta explicar um pouquinho sobre isso. A inflação, o que é? Variação de preço. Isso que é inflação. Existem hoje 5, 6 índices que medem a inflação. IGPM, que é o mercado a variação de preço no atacado, muito usado para alocação comercial. É um determinado índice. E está muito atrelado ao dólar. Sobe muito o dólar, o IGPM sobe. Também. Então, numa guerra, quem loca os imóveis comerciais corrigidos pelo IGPM, houve um período aí que deu 14%, 16%, durante a pandemia. E o INPC deu 7%. Foi uma guerra. E as pessoas queriam ir para o INPC. Tiveram que renegociar e tal. INPC, que é o movimento de preços ao consumidor. Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Como é que apuram isso? Eles vão nas capitais e vai lá
o pessoal do IBGE, ver quanto Faz está uma pesquisa. Pesquisa de preço, quanto variou os produtos básicos aí, o azeite, o feijão, arroz, o táxi, o transporte, transporte. é o que o consumidor usa. Energia elétrica. E aí fazem um pacotão e nós sabemos que o Brasil é tão grande. Aqui nós temos determinado produto que se produz aqui, a variação de preço é mínima. Esse produto vai lá para o norte, o preço diminui um pouco a oferta, sobe muito. Então, essa variação de inflação não é padrão, é região. Só que, de repente, uma região dá um pouco mais num período, lá dá menos, depois inverte e aí vai se elevando. E esses índices, ao longo de um tempo, eles mais ou menos, se você fazer uma média, eles vão se equilibrando. Então, nós temos vários índices que apuram o índice de inflação. Nós sabemos que nós estamos altamente, assim como o mundo todo, dependente de compra de importação. A importação no mundo ainda é quem define o preço é o dólar. É o dólar. Se É sobe a hegemonia do dólar. Se sobe um pouco o dólar, o frigorífico aqui tem que subir seus preços, em princípio. Claro, a vantagem dele é o seguinte, para o que ele exporta, porque ele fecha uma operação $1 milhão. O dia que ele fechar o câmbio, ele não recebe os dólares, nem pode. Os dólares vão ao Banco Central, o Banco Central converte e libera em reais. Então, uma empresa... O Banco Central que faz essa operação. Então, a moeda estrangeira fica toda bloqueada no Banco Central. Então, o Banco Central tem que arrumar reais. E ele estoca. Quando ele precisa estocar, ele precisa de reais. Por isso que muitas vezes o governo vende dólares. Né? Porque não tem dinheiro o suficiente para fazer essa troca. Ele vende dólar e joga no caixa. O que faz as empresas saudáveis? Quando o dólar está baixo, ela vende e não faz o câmbio. E fica lá. Quando o preço está atrativo, ela vai lá e ela ganha um dinheiro na ganha transação. dinheiro e se mantém saudável, mantém estável. A empresa que está apertada tem que fazer logo isso, perde e cada vez se aprofunda mais na situação econômica. Então, como o dólar, essa pequena variação reflete no preço do calçado, da roupa, no nosso dia a dia aqui. Por isso que eu digo, o pessoal não se importa subir o dólar, eu não compro, não tenho dólar, não vendo dólar, mas vai refletir no preço de tudo que eu consumo, tudo. De um jeito ou outro, se você vai ver a água que a Casan produz, produto químico aí que vem do exterior. Sim. Nós não temos tudo comprado em dólares. Então, tudo está praticamente atrelado à variação de dólar. Então, lógico, sobe o valor do dólar, sobe a inflação. É difícil, se nós fôssemos um país totalmente autossuficiente em tudo, que deveríamos ter, se fosse um governo mais... Vamos lá, um exemplo prático. Nós somos um grande produtor de trigo. Houve um momento que um determinado governo decidiu que o trigo não podia ser vendido. Você, o Alexandre, produzia trigo, estava proibido vender. Tu tinha que vender ao governo, ao preço que o governo te pagava. Preço travado. Mas você morava no interior. Tu tinha autorização para moer naqueles moinhos coloniais, porque até então era liberado, os moinhos compravam, vendiam farinha e tal, mantinham o equilíbrio de preço. Um controle rigoroso, havia os fiscais do Banco do Brasil, você entregava o teu trigo, eram fiscais, entregava o teu trigo, eles podiam moer um saco, 2, dependia do número de pessoas. Que era para consumo. Por ano para consumo. E sem avisar, vinham os fiscais ver, tinha que ter a relação de quem era, tinham aqueles sacos de milho de quem era, eles iam na casa do produtor, tinha que fechar a quantidade do produtor. Então, tu não podia ter uns sacos de trigo lá, meio sem documento. Era checado, rigor, com multas altas e fechamento do moinho. Então, era uma coisa... O que houve? O pessoal parou de produzir. Que o governo pagava o que queria. Não, vamos produzir outra. E hoje nós importamos trigo. E assim, esse foi um dos motivos que se acabou a produção. Hoje é importado. Então, se perdeu a qualidade, se perdeu as sementes nativas. Então, teria que reativar isso. Então, por exemplo, se tivesse um governo bem organizado, primeiro, armazenamento. O governo devia ter armazenado no mínimo uma safra anual. Significa o quê? Quando dá uma super safra, o governo compra um preço bom e guarda. Mesmo produto. Como se fosse... Para manter o preço. Como se fosse armazenar dólar. Isso. Quando estourou o preço, deu uma baixa safra, dissolve o estoque para equilibrar o preço. Seria um equilibrador de preço. Hoje a gente não tem isso. Né? Que é o que faz o quê? Minha mãe fazia, uma dona de casa, humilde, meu pai era carpinteiro, ganhava um pouco de salário mínimo, mas na despensa tinha quando vinha o dinheiro, primeira coisa, põe na despensa na cidade do mês. Era a despensa. Porque ia inflacionar. Era o almoxarifado, era o estoque, era o armazém, era o silo da casa.
Vamos comprar comida básica. Primeiro, sobrou dinheiro, aí vai se fazer outras coisas. Não era uma economista, não era uma financista, mas era a maior economista do mundo, porque com um salário mínimo e pouco, mantinha comida o mês todo na mesa. Tinha que ser habilidosa. Para a família inteira. Descontrole. E era esse o critério. O governo devia usar isso como lição. Ter em estoque uma safra de cada produto, soja, feijão, milho, trigo, arroz, que o país produz. Era o equilíbrio dos preços. Essa inflação não haveria mais tanta. Teria mais tranquilidade a economia, não faltaria. Mas hoje o problema é o giro que tem que dar, né? O governo gasta porcaria. Gasta muito, né? Podia fazer isso. Então, o que acontece? Trigo. Vamos mapear as regiões que se produz trigo no país. Sabe que o Rio Grande do Sul aqui é o maior produtor. Talvez tenha muita gente fazendo reflorestamento, poderiam produzir trigo naquelas terras. Feito isso, fácil. O governo subsidia. Tem dinheiro para a plantação de trigo sem juro. Subsidia o plantio. Soja, nós temos excesso, paga o juro normal. O pessoal ia começar a plantar trigo porque tinha dinheiro de graça. Daí tu consegue manobrar as culturas, né? Mas está muito pouco. Tudo bem. Você investe na plantação, nós vamos conferir, vamos fiscalizar e vamos subsidiar 5% do investimento. Mais gente ia produzir até atingir a necessidade. Agora vamos fazer com soja, com milho, com arroz, com feijão. Mas é assim, o mercado é uma coisa fantástica. Você imagina assim, em São Paulo, o número de pães que se consome de manhã. Ninguém controla, ninguém está contando. E em São Paulo se produz exatamente o número de pães. E não é um, são milhões de padariazinhas, mercadinhos, exatamente a necessidade que o Estado ou a cidade lá necessita. Precisa. Assim funciona em Concórdia. Olha que coisa linda que é a economia, sem ninguém contar. Não tem alguém assim, pessoal, vamos ter que produzir hoje. Concórdia tem 70 mil habitantes. O mercado se regula, né? A média de consumo é meio pão por habitante. Precisamos produzir hoje 35 mil habitantes. Ninguém fala isso. Padaria tal produz mil. Atingiu, para de produzir. Ninguém faz isso. É aquilo que eu falo que o mercado se regula, né? É a coisa mais... um ser vivo, né? O mercado é uma coisa viva, é lá. E viu, Zeca, foi aí que lá atrás, por exemplo, quando foi tirado o lastro de ouro, foi mais ou menos isso que eles falaram, né? Não, vamos deixar o mercado ser regulado. Exatamente. Não existe mais um... Apesar de que não foi bem mercado. Lá eles monopolizaram, não é monopólio. Houve um cartel, carteirizaram. Nós vamos fazer o seguinte, vamos produzir de acordo com a necessidade. Se o preço estiver baixo, tiver super oferta ao mercado, nós diminuímos a produção. Eles montaram um mecanismo, não era de mercado. Ali na verdade, é um cartel. Foi manipulado, digamos assim. Poucos produtores e o mundo precisava, até foi na época que se falava no ouro negro. Ouro negro, né? Que era o petróleo e ouro. Foi equiparado a ouro, o petróleo, por tanta necessidade, tanta procura e pouca oferta. Tanto que eles falaram assim, o que todo mundo precisa consumir? Aquela pergunta. Todo mundo precisa consumir energia, né? Que era o petróleo. Então, se nós conseguir regular aquilo que todo mundo precisa, vai chegar uma hora que, se nós regularmos isso, o cara dominamos o mundo. Sim, dominamos o mundo. É o poder. E daí veio uma coisa que os Estados Unidos fez também, que ele entendeu que através do medo, que ele veio através da... Hoje, por exemplo, dentro da Arábia Saudita, os Estados Unidos, se não me engano, ele tem, eu acho que são 7 ou 10 bases militares gigantescas dentro da Arábia Saudita. Entendeu? Dentro dessa promessa de que... De defesa, né? Eles fariam defesa dos campos petrolíferos, desde que eles entrassem... Eles passassem a exigir o pagamento do petróleo que eles vendessem em dólares. Essa condição. Mas olha, o poder para isso. O poder. E assim, o quanto dinheiro eles gastam hoje em poderio bélico, né? Os Estados Unidos hoje, maior potência, inclusive bateram o recorde de exportação de produtos bélicos agora, o ano passado. Então você vê, às vezes você pensa assim, produzir armas e vender para o mundo é um grande negócio e rentável. Porque eles montando aquelas bases lá, eles não venderam equipamento, eles montaram lá para a proteção dos campos petrolíferos. A condição, tem que usar nossa moeda, só aceitam a nossa moeda para vocês venderem petróleo. E durou isso 50 anos, imagina que acordo que foi feito na época para se manter, e continua ainda. Sim, continua ativo ainda. O risco de abrir um mercado. E não vai acontecer isso do dia para a noite, né? Não, isso é muito lento. Vai demorar. E outra, eles têm mecanismo também, como fizeram quando implantaram os petrodólares. A empresa que não aderisse
sofria um boicote. Não precisa Vou ameaçar de boicotar os invadir, países, de bombardear. Nós não compramos e não vendemos para vocês. As guerras mais fortes hoje são as guerras comerciais, né? Sim. Vamos pegar o exemplo da Rússia ali. A Rússia ela sofreu muito com as guerras comerciais. Né? Na Idade Média era em busca de conquista de território. Isso, terra. Uhum. Hoje não. Hoje é comercial. Hoje, digamos, se chega uma China aqui e fala assim, a China e os Estados Unidos, o Brasil escolhe um dos dois. Nós estamos fodidos. Porque assim, hoje o primeiro e o segundo maior negociador com o Brasil. As maiores potências. De repente os dois chegaram na mesa e trucaram. Nós somos dependentes dos dois. Imagina eles fecharem as portas para o maior negócio nosso, que é o agronegócio. Nós não compramos mais frango e carne suína de vocês. Pensa na nossa região aqui. Vai ser o caos. Vai quebrar muita grande empresa aí, muito desemprego. Nossa região aqui que é altamente dependente disso. Eu falava isso durante a pandemia, a questão da China. Né? Eu olho muito para a China, todo dia eu olho a China. Né? Porque a China indo mal, nós também vamos mal. Né? Nós somos muito dependentes. Muito demais. Nosso maior comprador hoje, eu falo, a China é nosso maior cliente, os Estados Unidos é o segundo maior cliente. Tanto na compra quanto na venda. Os dois. Né? Então temos que manter essa parceria. E a China vindo muito forte, né, Zeca? A grande vantagem do Brasil em termos futuro é que nós produzimos comida. E todo mundo tem que comer. E a grande pergunta é qual a capacidade da Terra, planeta Terra, suportar de número de habitantes. Se o Brasil hoje nós somos 220 milhões de habitantes, se nós fôssemos 110 milhões, qual seria a nossa situação? Acho que seria mais confortável. Com certeza. Porque a produção continuaria Nós precisaríamos metade dos recursos. E a maior demanda de recursos são alimentos. Esse você precisa todo dia. 3 vezes por dia normalmente. E não se aguenta. Tu pode ficar 1, 2 dias aí do regime. Você deve ter feito, você emagreceu muito. Né? Mas precisa comer. Tem que comer também. Tem sido econômico, eu acho. Mas é verdade. E nós temos capacidade de alimentar o mundo. Aí você imagina a China. Limite de capacidade de produção de comida. E daí eles desenvolveram mais tecnologia em produção de manufaturados para poder vender essas coisas para o mundo e ter dólares para comprar comida. Comprar comida e petróleo, que eu acho que eles não produzem. Então, e o Brasil está numa situação privilegiada. Então, a demanda por comida não vai diminuir, bem ao contrário. Por isso que a gente precisa mais tecnologia aqui, né? Conseguir produzir mais com menos espaço. Isso aí que é loucura. Né? Mas vai depender. Alguns especialistas falam que o Brasil ele teria a capacidade, se tivesse mais tecnologia, produzir o dobro que ele produz hoje, né? Com menos espaço. Eu acho que avançou bastante. Sim. Mas vê. Essa tecnologia, o que é? Equipamento para dar produtividade, não demandar muita mão de obra. Vamos plantar no Brasil ainda, voltar a plantar em enxada. Loucura. Produzir. A tecnologia foi isso aí. Novas variedades de semente. Embrapa muito importante. Equipamento de extrema importância, equipamento de alta produtividade. Mas temos muita área ainda para ser produzida sem ter que desmatar. Tem muita coisa. Vamos girar nossa região. Nossa região aqui, produção de grãos é um pouco complicada, não tem tecnologia relevo, ainda. Né? E relevo também. Quem sabe, mas depois desenvolve tecnologia aí que consegue produzir, plantar em morros aí, sem precisar alguém ir lá, equipamento para isso. Mas deviam se aproveitar, porque nossa região aqui fazer muita água. Então, por um lado, o problema é que com essa água, com esses rios, com essas nascentes, você fica limitado de utilização e tem que conservar para as áreas de preservação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, são recursos que daria para investir, comenta às vezes aí, por exemplo, na criação de peixes. Peixe, claro. Pequena propriedade. Que tu mantém água, né? Isso aí, a água tem abundância, nós temos chuvas bem regulares, ultimamente complicou um pouco, mas tem chuvas regulares. E era uma economia grande para a geração de emprego e dinheiro, riqueza. Mas aí está o seguinte, hoje vão produzir, vão vender para quem esse peixe? Então teria que talvez partir de incentivo de prefeitura, porque volta esse retorno. Daí volta de novo para a política. Ele volta em impostos, cooperativa, e começar. Vamos projetar um frigorífico primeiro. Para que você tenha a garantia, né? Você produz lá no teu sítio, a produzir, tem um excesso, vai lá e entrega. Criação de alevinos. Fazer o que faz com o frango, que hoje é uma matriz meia limitada já, a criação de frango e suíno, em função dos dejetos.
Muito resíduo, né? Resíduos de contaminar toda a nossa região aí. Então, há uma limitação da nossa natureza e foi desenvolvido muita coisa para reciclar, reaproveitar, mas não desenvolveu muito, precisa de dinheiro, muito dinheiro para investir nisso, pesquisas e tal. Criar uma nova matriz econômica, o que sobra para nós? Na agricultura é ruim por causa do nosso relevo acidentado. Teria que achar umas opções, talvez, para não depender somente das principais matrizes que são o suíno, frango. Tá, o gado leiteiro, tá começando. Está despontando bem aqui na região. É bom isso, é mais uma matriz aí para se trazer riqueza para a cidade. E isso me parece que os políticos não pensam muito nisso. Será que não temos que fazer alguma coisa daqui 5 anos, daqui 10 anos, para a próxima geração? Vamos deixar ao vento isso? Deixa acontecer? Não. Essas políticas, elas têm que ser vistas também pelo poder público. O poder público não é só cobrar imposto, pintar como é que as faixas de segurança e virar mês. Não. A gestão de um prefeito é 4 anos, às vezes 8. Não pode pensar nesse período, tem que ver um pouco mais longe. Tem que olhar para daqui 15 anos, daqui 20 anos. Inclusive, dentro do evento que a gente faz, que é o Gaivota Conference, né, em setembro, nós vamos ter, primeira vez, nós vamos ter uma trilha de administração pública. Isso aí, isso vai ser excelente. Quem sabe abre um pouco a cabeça. Sim. A gente já viu ano passado, a gente tinha várias prefeituras ali. E se prefeitos, dificilmente eles normalmente vão mandar um assessor lá. Alguns vão, a gente teve E conseguir mudar a cabeça de um evento. Já vai ser um grande progresso. Eu acho que o evento ele tem um potencial de fazer isso. Né? Tem transformador. Pelo reconhecimento que existe hoje uma coisa histórica, isso aí é um fato relevante, é um evento mesmo, não é só no nome. Sim. É um evento. Conseguiram atrair a atenção do país todo. Do país todo, é. Emplacamos até a Forbes ano passado. Em cada novo evento, mais gente. E queira ou não, todas aquelas palestras fantásticas são dadas. Quanta cabeça que abre. Nossa Senhora. Quantas ideias que são transmitidas, quanto disso é absorvido, quanta, às vezes, até mudança de vida de muitas pessoas, porque muda os procedimentos. Sim. E a gente tem depoimentos disso. Desenvolve as habilidades técnicas e também as comportamental. O cara se dá conta, mas eu estou fazendo isso aqui errado. Tem um caminho melhor, tem um jeito melhor. Não, nós temos depoimentos assim que fantástico. Mas cara, foi muito bom o nosso papo, né? Pessoal, nós vamos ter que fazer um título diferente, não vai poder ser só falamos demais, claro. Foi muito legal. Com a vontade de transmitir um pouco de conhecimento, chamar a atenção para alguma coisa importante. O dia a dia nosso depende da economia como nunca. Nós temos que estar antenado, acompanhar isso, fazer nossas projeções. Nós estamos no início do ano, vamos fazer um planejamento estratégico para 2023. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas vamos nos preparar para isso. Vamos sentar na mesa, vamos organizar, projetar o nosso. Quanto dinheiro vamos ganhar esse ano? Para o que vamos fazer com esse dinheiro? Vamos investir? Vamos endividar? Planejamento, pessoal. Planejamento estratégico é o segredo do sucesso. Precisamos fazer isso. Muito bom. Parabéns. Professor. Parabéns. Obrigado. Foi um grande prazer participar. Até. Show de bola. Galera, muito obrigado e até a próxima, então. Valeu.